Então, pessoal, na última aula nós fizemos aqui o mudança de estado, né, do nosso aplicativo aqui, né? Demos OK, ele vai alterar os valores aqui. Agora nós vamos começar a calcular o IMC. Então, como que se dá o cálculo do IMC? O IMC é o peso dividido pela altura ao quadrado. Então, em cima disso, nós vamos calcular o, o nosso IMC aqui do nosso usuário. Beleza? O que nós vamos fazer? Nós vamos criar um método chamado calcular. Então, para chamar o método, nós podemos utilizar arrow function. Né? Vocês sabem disso, que a gente pode utilizar arrow function. Então, isso aqui nós não vamos precisar mais, certo? A nosso onPress vai ter que chamar o nosso método, então nós podemos fazer que o nosso onPress vai ser uma arrow function que vai chamar o nosso método calcular. Calcular. Ok. Lá em cima nós podemos criar o nosso método calcular. Pode ser aqui antes do override do nosso build. Então, ele vai ser um void, não vai retornar nada. Calcular. Abro e fecho. E abro aqui. Ele vai ser privado, só vai ser utilizado dentro da nossa classe. E nós já vemos que aqui embaixo não está mais dando problema, certo? Então, quando clicar, o nosso onPress vai executar esse cara aqui, beleza? Então, vamos para o nosso calcular. O que o nosso calcular tem que fazer? Ele vai ter que pegar o que está no nosso text field peso, transformar em double, pegar o que está no nosso text field altura, transformar em double também, calcular o IMC e atualizar esse cara. Beleza? Vamos por partes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter um double peso, que ele vai receber o quê? Ele vai converter o que está em texto. Para nós convertermos, vai ser um double.parse, certo? Ele vai transformar o que está aqui dentro em double, certo? Nós vamos pegar o peso.controller, na verdade ele é privado, então underline peso controller.text. Lembra que nós pegamos esse valor lá embaixo, então aqui a gente vai pegar ele e ainda tem a possibilidade de é comum nós brasileiros colocarmos aqui, por exemplo, 70,5, 70,5, certo? Ou 25,6. Então, assim, nós vamos já evitar esse erro e vamos converter. Se a pessoa colocar vírgula, nós vamos fazer o replace para ponto, porque o double aceita somente ponto para números decimais. Então vamos fazer aqui que o nosso texto do nosso controller, ele vai ter um replace all, que ele vai procurar tudo o que tiver ali de. Vamos colocar vírgula, vai virar ponto, ok? Então o que eu estou fazendo? Eu defini uma variável peso que vai receber uma conversão para double do nosso texto, que ele vai ter o replace do que tiver vírgula para ponto. A nossa altura será igual. Aqui eu só vou dar um copiar colar. Aqui vai ser a altura, né? E aqui nós passamos para a altura, que é o controle da altura. Beleza? Agora nós teremos que calcular o nosso IMC. O IMC ele se dá pelo peso dividido pela altura ao quadrado. Então nós vamos fazer um double também, porque pode ser um número quebrado, né? Então vai ser IMC recebe o peso, que vai ser dividido pela altura vezes a altura. Então vai ser altura vezes altura. Ok? Aqui nós já temos o cálculo do nosso IMC. Nós estamos pegando o valor do nosso controller daqui e nós estamos calculando o IMC. Agora nós temos que atualizar o IMC aqui no nosso campo texto. Lembra que nós fizemos lá no onPressed? Então é bem tranquilo, nós fazemos um set state.
Dentro do nosso set state, o que nós fazemos? Fazemos nossa variável text receber o valor de IMC. Podemos colocar assim, seu IMC está em IMC e fecha aqui. Ok? Podemos salvar e vamos executar. Por exemplo, se eu colocar uma pessoa que tem 100 quilos e meio, deixa eu pôr com vírgula aqui para vocês verem que não vai dar erro, 100 quilos e meio, e ela tem 1,75 metros, ele tem opa, deu erro, cadê o nosso terminal aqui, meu terminal, debug, freezing cache, que é, não deu, salvei, altura, CMC, MC, tal, vamos lá, deixa eu dar fechar aqui, vamos executar novamente o nosso código e vamos ver o que aconteceu. Às vezes acontece a gente ter que fazer um reload mesmo, é normal. Deixa eu calcular lá embaixo. Cadê? Calcular. Será que eu tenho que pôr com parênteses? Vamos ver. Vamos esperar ele rodar. Eu vou esperar ele rodar aqui, eu já retorno com o vídeo. Só um minuto. Ele retornou aqui, né? Mas eu vi que eu fiz algo errado. Eu não estou colocando aqui colocando abre e fecha parênteses. Então ele não vai executar o nosso método. Deixa eu salvar. Então aqui tem que lembrar de pôr o abre e fecha parênteses para chamar o nosso método lá de cima. Deixa eu ver se vai funcionar agora. Calcular. Ó, seu IMC está em 32,65 e tal. Vamos ver uma pessoa com 78 quilos, 1,70 m, por exemplo. 78 quilos,3, 1,70 m, calcular. Seu IMC está em 27,0 tal. Vamos converter esse aqui, né? Fazer da forma mais bonita, deixar ele mais certinho aqui. Vamos converter isso aqui, pegar e colocar somente para duas casas após a vírgula, né? Aqui no seu IMC nós podemos definir da seguinte forma: abrimos e fechamos chaves, né? Pegamos a nossa variável, nós colocamos aqui como um ponto, né? Para que ele tenha o próprio método string. ToString, ele tem aqui, ó, ToString as precision. Aqui nós definimos quantas casas nós queremos, tanto para frente quanto depois da vírgula. Se eu colocar aqui, por exemplo, duas, ele vai colocar 1, alguma coisa. Eu quero definir que eu quero duas casas antes da vírgula e duas casas após a vírgula. Então eu posso colocar aqui com o número 4. Beleza? Salvo. E ele tá... Por que ele tá fechando lá? Ah, tem uma exclamação ali. Salvo. E vamos executar nosso código. Não calcular, ó, pode ver que ele colocou duas casas antes da vírgula e duas casas após a vírgula. Beleza? Para a aula de hoje seria isso. Até a próxima aula.